Oi pessoal, estamos chegando no nosso módulo 3 e esse módulo vai ser todo dedicado à conceitualização cognitiva sexual, que é uma ferramenta muito importante para a organização de toda a intervenção em terapia cognitiva sexual. A gente vem falando um pouco da importância desses aspectos psicológicos e cognitivos ao longo do módulo 2 e agora a gente vai entender a nossa proposta de sistematização disso. E por que é muito importante sistematizar? Porque se eu não consigo sistematizar, como é que eu vou ensinar você a sistematizar? Então eu falei de aspectos que são muito importantes, mas no nosso livro de terapia cognitiva sexual a gente propõe que uma forma sistemática de fazer isso que permite também não só a formação de terapeutas, mas a testagem do modelo. Então se eu sei que todo mundo sabe mais ou menos um modelo de fazer isso, eu posso comparar os resultados de diferentes terapeutas. Agora, se cada um faz a sua maneira, fica muito complicado de eu saber se a técnica é eficaz ou se a técnica não é eficaz. Então, a nossa preocupação em sistematizar a nossa proposta de conceitualização cognitiva vem não só da importância que a gente sabe que isso tem dentro das terapias cognitivo-comportamentais como o elemento principal, estruturante das psicoterapias cognitivo-comportamentais, mas também como uma maneira de poder treinar pessoas de uma forma eficiente e também poder proporcionar que pesquisas sejam feitas usando esse método para que a gente possa falar com muita segurança se ele é eficaz, em que sentido ele é eficaz e como que ele pode ser modificado e melhorado se for o caso. Então, nessa aula 1, a gente vai falar de como que a gente faz para colher a história clínica e a história do problema, que elementos são importantes. Na aula 2, a gente vai falar sobre crenças e valores familiares, morais, religiosos, como é que a gente lida com isso na hora da avaliação do caso. Na aula 3, a gente vai detalhar os aspectos do autoesquema sexual, que é um componente muito importante da tríade cognitiva sexual. Na aula 4, a gente vai falar desses aspectos da sexualidade normal e sexualidade ideal, que é um outro aspecto da tríade cognitiva sexual. Na aula 5, a gente vai falar de como abordar os aspectos da sexualidade da parceria e da história sexual desse casal. Na aula 6, a gente vai falar das estruturas intermediárias de pensamento, como que essas regras, como é que a gente tem acesso a essas regras que vão orientar a tomada de decisão e a formação do repertório sexual do paciente e do casal. E na aula 7, a gente vai falar das estratégias comportamentais e do repertório sexual, como é que a gente colhe essas informações do que os pacientes efetivamente fazem na cama, um com o outro, e como é que é o lugar do terapeuta nesse sentido, como que a gente trabalha com essas informações, tá? Então, eu espero vocês na nossa aula 1.